depois que surgiu o termo Motion Graphics Design, né? Então, eu lembro que isso vai se alterando no decorrer do tempo. Também acho que se deve muito no sentido das atribuições que o profissional vai acumulando dentro da dinâmica profissional. Naquela época, a gente estava falando de uma perspectiva de televisão, de produção de conteúdo televisivo. Então, a gente tinha já uma cultura segmentada e uma cultura consolidada. Enquanto hoje a gente tem uma cultura mais voltada para a publicidade. Eu lembro quando eu comecei, o ideal para todo profissional de audiovisual era trabalhar numa Globo, trabalhar numa televisão, né? Pode crer, que seja uma filiada ou algo do tipo. Hoje em dia é muito diferente, as perspectivas são outras. Verdade. Então, hoje a maioria dos motion designers motion graphic designers trabalham com publicidade, né? Verdade. Então, aí acaba tendo a questão do termo em inglês também, que é muito do mercado publicitário. Né? É verdade. Cara, eu lembro que o meu mentor, quando eu tava fazendo aula de motion mesmo, né? Ele falou bem assim que o pessoal tava perguntando se era legal colocar as marcas importantes no seu portfólio. E aí ele falou bem assim, pô, cara, foi um tempo que colocar um trabalho da Globo ali era bacana. Hoje, se você colocar um trabalho que você tem um nível de dificuldade maior, talvez seja mais interessante, entendeu? Porque a pessoa que pode te contratar ali, ele vai ver a capacidade técnica que você tem para poder desenvolver aquele trabalho ali. Que às vezes você vai fazer algum trabalho da Globo ali, mas você faz um trabalho simples. Faz um trabalho de varejo simples. Então... eu vejo que, assim, a questão... a gente está falando de autoridade, né? Quando a gente fala que... vou apresentar as marcas que eu já atendi. É uma forma de você demonstrar autoridade para o seu cliente. Isso não necessariamente significa que aquele trabalho era um trabalho grandioso. Porém, para alguns tipos de clientes, né? Às vezes cliente final, ou até mesmo da publicidade... Isso traz uma autoridade, isso faz com que você seja reconhecido como um profissional que atendeu diversas marcas. Óbvio que isso não te qualifica, às vezes, de produzir um conteúdo mais elaborado e mais tecnicamente grandioso. O seu portfólio que tem que dizer isso. Porém, às vezes, isso auxilia muito no processo de venda. Por exemplo, se você apresenta, olha, já trabalhei com essas marcas, já desenvolvi soluções para determinados segmentos, isso é um plus a mais na hora de você negociar com o cliente final. Então, eu acredito que entra nesse sentido, né? É uma via de mão dupla, né? Entende? Isso, eu acho que isso faz muito sentido também quando você está criando a sua carreira ali, está criando um portfólio, até chegar num nível que, talvez, assim, dependendo do que você quer fazer, assim... Eu, no meu caso, tipo, falando de mim, assim, eu fazia muito isso no começo, sabe? Eu me importava muito em fazer... projetos para grandes marcas. Mas, tipo, isso eu tinha porque eu queria criar um portfólio para trazer autoridade, para falar, eu já trabalhei com essas marcas, já fiz isso aqui e tal. Mas hoje, para mim, não faz tanto sentido mais, assim, sabe? Pra trabalhar para marcas, assim. Hoje, eu quero fazer, tipo... Eu tô buscando fazer mais o que eu gosto mesmo de fazer. Bacana. Independente se seja para um cliente que tenha nome, assim, que tenha marca grande ou não, sabe? E é curioso que, assim, eu até costumo dizer que clientes menores, às vezes, são aqueles que vão mais te dar oportunidade para você construir algo diferente. Porque, às vezes, quando você tem um cliente muito grande ou com processos muito engessados, fica mais complicado de você poder ser mais disruptivo. Então, com clientes menores, você consegue desenvolver um projeto, às vezes, mais exclusivo. Exato. Ou ousar mais, entende? Isso. Você tem mais liberdade, talvez, assim, para dirigir do seu jeito, né? Sim, porque, às vezes, esses tipos de clientes, eles são carentes de uma boa comunicação, de uma boa solução de audiovisual. Isso seja tanto na parte de motion, como na questão de você produzir conteúdos, né, que gerem valor, né, ao longo de um tempo. Então, eu acho que é uma oportunidade, você enxergar oportunidades é excepcional, é importante, é importantíssimo. Sim. Porque nesses projetos você pode implementar estilos novos, linguagens novas. Tem até uma história muito curiosa, assim, que há muito tempo aconteceu, que a gente atendeu um cliente que queria produzir um vídeo institucional. Esse cliente, ele estava muito carente desse tipo de conteúdo, né? Queria apresentar a empresa de uma forma mais moderna, mais descolada, porém, ele tinha uma dificuldade de encontrar bons parceiros. E o trabalho que essa empresa fazia era plantar gramas. Parece uma coisa meio ridícula, meio bizarra, né? Tipo, o cara planta gramas. E eu pensei numa oportunidade de produzir, né,
Parece esquisito, né? Plantar gramas e tal. Mas eu percebi uma oportunidade de a gente produzir um conteúdo diferente. O que a gente produziu? A gente fez um conteúdo que conta uma história sobre a perspectiva da grama. Só que você só descobre que é a grama no final. Então, o texto, ele tinha toda uma narrativa em primeira pessoa, que ela é até uma voz feminina. Uhum. Ela falava, você pode até não ter percebido, mas eu tô em todo lugar. Eu tô quando você larga a mão e sai pra estrada, porque eles vendiam os produtos deles para rodovias. Quando você vai para um parque, relacionado ao poder público, né, quando compra os produtos deles. Então, dentro disso, a gente construiu uma narrativa. Então, e foi uma empresa que, assim, nos surpreendeu bastante, porque através desse conteúdo, a gente conseguiu mudar a forma que a gente produzia os filmes institucionais, e outros clientes vieram com essa proposta, com essa ideia. Acharam interessante esse case, vamos dizer assim. Legal. A gente trouxe uma solução que gerou uma curiosidade, gerou uma diferença, sabe? Isso aí foi um roteiro e, assim, a forma que o texto ele foi dirigido, a pessoa poderia pensar em várias coisas e no final ela teve um plot twist ali, né? Tipo, que era a grama ali que tava... em que a grama que tava dando a narrativa. Então, eu acho que cara, é muito sobre isso, assim. Eu acho que o audiovisual, ele é sobre experimentar. Em suma, é sobre... Opa, desculpa.